Meu óculos, eu estou muito preocupada, que eu não estou enxergando nada. Cheguei e falei, Marreta, esqueci meu óculos, empresta o seu. Na hora eu sei para onde ficou, irmãos, glória a Deus por isso. Quando eu coloquei na cesta, falei, Marreta, obrigada, não deu certo. Eu até tentei trocar com ela, se ela ministrasse, mas ela não quis também, né? Então vamos lá, amém? Glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias, ou então vamos acompanhar ali, já que eu não vou conseguir ler na Bíblia, né? Vamos acompanhar ali no Data Show ali. Nós estamos num mundo de celebração, glória a Deus. Amém? Dia de domingo é dia de celebrar o Senhor, não é verdade? Celebração significa dar honra para quem tem honra. Comemorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Celebração do cristão significa isso, alegria. Alegria no Senhor. E nessa noite nós estamos alegres no Senhor, amém? Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. E por favor, deixe no Data Show para nós, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou muito feliz que a irmã chegou e estava fazendo Enem, gente. Glória a Deus por isso. É sinal que idade não tem idade, gente. Ó, pode fazer o Enem quem não fez, hein? Vai fazer vestibular, pode ir. Dá certo ainda, hein? Vai dar certo, Hernani. Ó, a mensagem nessa noite nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia. Muito conhecida mesmo. Lucas 10, versículo 38. Que começa dizendo assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta. O que Marta estava? Inquieta. Fala misericórdia. Misericórdia. Sim. Ocupada. Misericórdia. Com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça, portanto, que ela venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, diga comigo, Marta, Marta. Eita, cadê as Marta aí, hein? Marta, Marta, hein? Andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu o quê? Amor. Isso. E essa não lhe será? Sempre se glorificando o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Cadê as Marta aqui nessa noite? Misericórdia, pastor. Cadê as Marias aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, essa mensagem, curiosamente, ela vem nos chamar a atenção para uma coisa muito importante. Porém, que nós não damos tanta importância assim. No dia a dia dos afazeres da nossa vida, da correria do dia a dia, ficamos fatigados com tantas coisas, é uma verdade. Ficamos ansiosos com tantas coisas, que às vezes o dia até parece pequeno. De repente a nossa oração seria assim: ajoelhar diante de Deus e dizer assim: aumenta as horas do dia que Ele está dando, para fazer tudo que eu preciso fazer, em apenas o quê? 8 horas de trabalho, porque eu preciso descansar, né? Apesar que tem gente que trabalha 12, 14, tem gente que vai até quase 24 horas aí, ligada, né? E o que acontece com isso? Ficamos fatigados, ficamos cansados, ficamos inquietos, irritados, porque nós nos fatigamos tanto com tantas coisas. E o que me chama a atenção, e o que eu quero chamar a atenção de todos nós nessa noite, de todas essas fadigas, para que pense aí na sua vida agora nesse momento, todas são necessárias? De fato, todas são importantes? De fato, todas merecem a sua atenção, ao ponto de tirar até o seu sono? Porque eu sei que tem gente que nessa noite está perdendo sono, por causa de tantas coisas que estão fatigando a sua vida. Ao invés de fazer o quê? Descansar no Senhor. Ao invés de fazer o quê? De receber o Senhor na sua vida e
Nós viemos aqui na igreja, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e as fadigas do dia a dia não deixam Jesus permanecer dentro de nós. E às vezes nós dizemos assim: Jesus está tão longe de mim. Jesus não está longe de você. É você que se afastou de Jesus. É Jesus que está querendo ficar na casa, mas você com sua fadiga está afastando Jesus da casa. Marta recebeu Jesus, mas ela só recebeu e deixou Jesus ali na sala ali, e saiu para fazer os afazeres dela. Ela estava muito preocupada, minha casa está arrumada, está limpa, ter uma boa comida para servir, ter uns bons talheres para servir, apresentar uma casa apresentável diante do Senhor. Às vezes nós somos assim. Nós nos preocupamos em cuidar exteriormente da casa, para se apresentar diante de Jesus, e quando nós olhamos para essa casa interiormente, ela está feia, ela está fedendo, ela está podre. Ela não está com a presença de Deus, porque Deus não habita em podridão, porque Deus não habita em sepulcro caiado, porque Deus não habita em casa que não está limpa. Então a limpeza é necessária sim na vida do cristão. A limpeza é necessária, mas para habitar o Espírito Santo de Deus, é necessário cuidar do tempo do Espírito Santo de Deus, enquanto nós dizemos em Espírito. A carne, ela não pode ser maior do que o Espírito na nossa vida. E às vezes nós nos preocupamos tanto, mas tanto, em cuidar dessa casa aqui, dessa carne, que ela seja perfeita, e às vezes por dentro, quando nós olhamos, o que nós temos para oferecer para o Senhor? Quando nós olhamos para dentro de nós estamos vazios. Nós não encontramos conhecimento, porque nós não paramos para ouvir Jesus. Nós não encontramos sabedoria, porque nós não paramos para ouvir Jesus. Nós não encontramos amor para dar para o próximo, porque nós não paramos para ouvir Jesus. Porque todos esses ensinamentos, sentimentos, são fruto do Espírito Santo de Deus, que só vem quando nós paramos para ouvir Jesus, para aprender de Jesus, para prestar atenção naquilo que Jesus quer nos ensinar. E quando Jesus quer nos ensinar, é para que nós venhamos praticar, é para que nós venhamos nos defender, para que venhamos ser sábios, não na sabedoria humana, mas sim ser sábios na sabedoria de Deus. Porque quando o adversário, o inimigo, que é o seu adversário da sua alma, porque o inimigo não é adversário da minha casa. Não pense em você que o inimigo ele quer destruir o seu carro porque ele odeia seu carro. Não pense em você que o inimigo quer destruir a sua casa porque ele odeia a sua casa física, porque ela é bonita. Custou você construir. O inimigo quer destruir a sua alma. O inimigo quer destruir o seu coração, a sua vida. Porque o que importa para Deus não é a casa que você tem. O que importa para Deus não é o carro do ano que você tem. Mas o que importa para Deus é essa alma que está dentro de você. E um dia você terá que prestar conta diante de Deus dela. O que importa para Deus é a sua vida, que tem um valor imenso para Ele. Ah, se você soubesse o quanto tem um valor uma alma para Deus, o quanto a sua alma é valiosa para Deus, você dava mais valor na sua alma e menos nas coisas materiais. Você pararia de se preocupar tanto com as coisas da terra e passaria a preocupar mais com as coisas do céu. Se a gente soubesse o quanto Deus nos ama, e você só vai saber disso quando você andar com Jesus. Irmãos, não tem como eu saber o quanto Deus me ama, tem como eu medir. Se você não andar com Ele, você não vai saber nunca. Sempre ficará essa dúvida, sempre ficará essa lacuna no seu coração. Será que verdadeiramente eu estou sendo amado por Deus? Esse amor que os crentes falam, esse amor que todo mundo prega, eu nunca vivi, eu nunca senti. Quantos de nós já falamos isso? Esse importar de Jesus, Jesus não se importa comigo. Mas espera aí, você já parou para ouvir Jesus? Você já parou para andar com Jesus de verdade? Você já parou para praticar de verdade mesmo o que é o ensinamento de Jesus para nós? Porque é no dia a dia que nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso na prática, não é na literatura.
Somos Martas ou somos Maria? Porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus entrou, o que Maria fez? Logo ela foi para os pés de Jesus. Logo ela correu e ficou ali nos pés de Jesus, porque Maria queria aprender de Jesus. Porque Maria queria entender o que Jesus tinha para falar para ela naquela visita, naquela hora, naquela noite ou dia, não sei, que ele estava ali na casa dela. Jesus está na casa. Às vezes Jesus está até na casa, mas você está dando ouvido para Jesus? Às vezes Jesus está ali te falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz, vai dar errado, vai dar errado. Às vezes Jesus está até ali dentro de você, ali está te ensinando, tentando te guiar, e você está se esquiando, querendo fazer sozinho, não querendo dar ouvido, não querendo prestar atenção muito naquela voz. A gente sempre fala assim, tem uma voz que fala com a gente, né? Tem um sexto sentido, né? Não, gente, não existe sexto sentido, existe Deus que fala comigo, que fala com você, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo dele mesmo antes de acontecer, Ele sabe. Se eu estou no caminho, tem uma pedra aqui na frente, obviamente eu vou me fiar dela, não é verdade? Ninguém vai tropeçar numa pedra e cair, machucar porque quer. Eu estou vendo, eu vou mudar de caminho. E aquilo que o meu olho não vê, não enxerga, quem pode me proteger? Deus. Deus é fiel. Só Deus pode te proteger das coisas que estão na inconsciência, não está presente de uma maneira só, mas Ele consegue prever antes mesmo de acontecer, porque Ele está aqui, Ele está lá, Ele está no futuro, Ele teve no passado, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele está com você. Glória ao nome dele. Mas agora às vezes acontece porque não damos ouvido para Deus, não paramos para prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Certa feita, o irmão estava no sinaleiro, e o sexto sentido dele, Deus. Ele olhou no retrovisor e ele viu um carro vindo atrás. E ele teve sexto sentido, que é Deus, falou no ouvido dele, muda de faixa. Ele estava em 3 vias. Ele olhou para do lado de lá, não tinha carro. Automaticamente ele passou para lá. Quando ele passou para lá, o carro que veio atrás não freou, chatou no traseiro, o carro que estava na frente. Quem falou para ele? Deus. Ele sabia que isso ia acontecer? Não, ele não sabia. Ele poderia não ter dado ouvido, achava que era coisa aleatória da mente dele, não é verdade? Porque tem hora a gente pensa isso, é Deus nada. Não, isso é bobeira, irmãos. Deus fala, Deus mostra, e se Ele mostra é para te proteger, se Ele mostra para te auxiliar. Ouve a voz de Deus. Preste atenção no que Deus está dizendo para você, naquilo que Ele está tentando te auxiliar, que você não consegue fazer, ou se você fazer vai dar errado. E quando der errado, a hora que dá lá na frente, você vai dizer assim: poxa, Deus podia ter me falado. Aí Deus diz assim: poxa, eu estou cansado de falar. Mas ela não ouve, ele não ouve, porque está fadigado. A fadiga subiu tanto que foi para a mente e cauterizou. Não escuta mais o que eu falo. Essa é Marta. Mas Maria ficou ali aos pés de Jesus, prestando atenção em tudo que Jesus está falando, absorvendo de Jesus tudo que Jesus podia lhe dar naquela hora ali. Eu quero dizer para você, não só no momento que você está aqui na igreja, absorva tudo que você puder de Jesus. Não tenha medo, não tenha receio. Peça a Jesus por te levar além daquilo que você já foi, na experiência da fé. Vamos ter mais fé de orar para Jesus e dizer assim: eu quero aprender mais com o Senhor, eu quero ter mais experiência para ser mais sábio. Me leva a lugares que eu ainda não fui. Faça com que eu pise em lugares que eu ainda não pisei. Me faça acreditar mais no Senhor, porque talvez o que está faltando para você é acreditar mais no Senhor. Acreditar de fato que essa presença que você sente do seu lado é Deus. Eu consigo sentir até a voz de Deus no meu ouvido, sabia? Tem dia que eu sinto Ele tão pertinho, mas tão pertinho de mim. Tem dia que às vezes eu estou naquela
me glorificar? Vamos conversar um pouquinho? Para tudo. Eu quero falar com você. Às vezes nós achamos que Deus fala conosco só na igreja. Às vezes nós achamos que lugar de adoração é só na igreja. Não. Lugar de adorar a Deus em todo lugar que você estiver. Lugar para absorver de Deus, sentir Deus, em todo lugar que você estiver. É aqui, é em casa, é trabalhando, é nos afazeres, é no trabalho, é em todos os lugares. A Ingrid, da irmã Rita, ela confidenciou uma vez para mim que quando ela casou, o que ela sentiu mais falta foi de ouvir eu louvar a Deus e glorificar a Deus e orar quando eu estava trabalhando em casa. Ela falou para mim: Giz, eu sinto falta de ouvir você cantar lá. E eu sei que você estava trabalhando nos seus afazeres, você estava lá louvando e glorificando, eu ficava ouvindo lá de casa. Eu dizia para ela, porque naquela hora Deus me visitou. Naquela hora eu senti a presença de Deus e logo eu larguei as vasilhas, larguei a roupa lá e eu fui ajoelhar e me render aos pés do Senhor. Porque às vezes era aquela hora que eu estava precisando ter um encontro com Deus. Era aquela hora que eu precisava estar nos pés de Deus. Então não espere. Às vezes você passa o dia todo falando assim: eu vou esperar à noite, eu vou glorificar a Deus lá na igreja. Hoje lá na igreja eu vou glorificar a Deus, eu vou agradecer. Mas aí você passa o dia todinho esperando isso. E se não chegar à noite? Porque o amanhã não existe. Ou existe? Vocês concordam comigo? O amanhã existe? Existe, pastor? Não. Tem como você provar que você vai estar aqui amanhã? Você vai estar aqui à noite. De manhã você acordou. Tem como você ter certeza que à noite você vai estar aqui na igreja glorificando a Deus? Para deixar para fazer isso a hora que você chegar aqui? Não. Porque o amanhã não existe. Nós temos o hoje. O passado já ficou para trás. Ele não tem como voltar mais. O amanhã não existe. Nós temos o agora. É no hoje. Então é agora que você vai glorificar a Deus. É agora que você vai louvar e glorificar a Deus. É agora que você vai entrar na presença de Deus. É agora que você vai dizer para Deus: Deus, eu me rendo nos teus pés, porque o Senhor é a única coisa que eu tenho de fato, de verdade, na minha vida, para me garantir vitória. Porque o serviço não me garante vitória, o trabalho não me garante vitória, minha casa não me garante vitória, meu carro não me garante vitória, mas o Senhor me garante vitória sobre todas as coisas. Não deixe que as coisas da vida sejam o seu Deus, porque tem muitos de nós deixando as coisas da nossa vida no dia a dia ser Deus na nossa vida, tirando o lugar de honra de Deus na nossa vida. E Deus não deixa isso acontecer, porque não existe nada que merece mais honra e mais glória do que o nosso Deus. Não existe trabalho que merece mais honra e mais glória do que o nosso Deus. Eu vejo pessoas dando honra e glória para coisas erradas aí, eu fico triste. Tem gente que levanta a mão e fala assim: glória a Deus, é o meu serviço que coloca o sustento dentro da minha casa. Não. Sabe quem põe lá aquela compra que você faz no final do mês? É Deus. Através do seu trabalho. Mas é Deus. Sabe aquele exame que você fez? E o resultado era para ter dado errado? Saiu lá assim, ó, tá ok? Não foi o médico, não. Foi Deus. Foi Deus. Então eu vejo pessoas por aí atribuindo honras e glórias para coisas, para lugares, para pessoas, para se tornar maior do que Deus na nossa vida. Maior na nossa vida é Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Você tem tudo na sua vida. Você pode até passar por aflição. Você pode até passar por adversidades. Porque a palavra de Deus nunca disse para o crente que ele não teria aflição. Você pode olhar a Bíblia de cabo a cabo. Ou tem, pastor? Pastor saiu. Não tem. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz assim: se você me servir, não tereis aflições. Não. Mas o que a Bíblia fala? Neste mundo
mas eu venci. E vocês também vão vencer. Sabe por quê que vocês também vão vencer? Porque vocês fazem parte também dessa vitória que Deus nos garante nele. Nós também vamos vencer. Não tenha medo de passar pela adversidade se você estiver com Deus, porque é Ele que vai garantir a vitória. Ah, mas agora que não tem de passar a adversidade e você estiver longe do Senhor. Mas ainda assim, Ele é misericordioso. Se você colocar o seu joelho no chão, orar e pedir perdão em qualquer lugar onde você esteja, Ele vai te ouvir na hora. E Ele vai te conceder perdão. Como Ele fez lá com o ladrão no dia da cruz. Jesus já tinha visto aquele ladrão? Não. Já tinha tido com ele? Não. Só que naquela hora, aquele ladrão olhou para Jesus e reconheceu que a vitória dele estava naquele homem que estava na cruz junto com ele. Naquela hora, aquele ladrão, do lado de Jesus, ele disse: eu tenho uma chance de ir para o céu agora, junto com esse homem que é justo. Ele pode me dar a salvação. E na mesma hora, Jesus concedeu para ele o perdão dos pecados dele. Então, ainda que você peque, ainda que nós erramos, o Senhor nos perdoa. Ainda assim, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Somos nós, nas aflições do dia a dia, na agonia do dia a dia, que deixamos Jesus para segundo lugar. E às vezes vai ficando tão distante que às vezes vai querer parecer para quatro, para quinto, de repente nós nem mais lembramos que Jesus fazia parte da nossa vida. Às vezes tem momentos que às vezes nós olhamos e dizemos: tenho saudades de quando eu sentia a presença do Senhor, porque já tem tanto tempo que eu não consigo sentir. E aí você vai parar para prestar atenção, para olhar e para ver, é só as aflições do dia a dia. É só as coisas do dia a dia que está entrando em primeiro lugar, ocupando o primeiro lugar do Senhor na nossa vida. E com isso, Ele fica triste. E às vezes nos repreende. Como repreendeu Marta. Marta chegou diante de Jesus, olhando para Maria, indignada da atitude de Maria, querendo dizer para Jesus que Maria estava errada, pedindo que Jesus repreendesse Maria, que ela fosse ajudar ela. Mas quem estava errado não era Maria. Quem estava errado era Marta. Marta estava tão fatigada, tão cega, que além dela não honrar Jesus, não parar para prestar atenção em Jesus, ela não queria apontar o dedo para a irmã e dizer que a irmã estava errada. Você se identificou aí? Às vezes nós estamos tão errados, mas tão errados, e não servir Jesus do jeito que ele estava, que às vezes nós ainda achamos digno de apontar o dedo para o irmão que está na presença de Deus, justificando o irmão que é errado de 5 vezes no culto da igreja. Ah, mas Deus me vê, pastor, aquele irmão que da igreja não conta não. O que é aquilo? Está errado. Ele não falta um culto. Errado é você não querer vir para a igreja. Errado é nós de vir só dia de domingo e o resto da semana ficar lá em casa assistindo a televisão ou mexendo no telefone, porque hoje em dia com esse telefone também nem televisão para o meu povo anda vendo mais, né? Porque é só sentar no sofá e pegar o telefone, é só deitar na cama e pegar o telefone, né? E não vem para a casa de Deus não. Errado é nós que deixamos as coisas do mundo tomar em primeiro lugar a presença de Deus na nossa vida. Você pode vir para a igreja, corre para a igreja, gente. Não é errado vir na igreja 5, 6 vezes, né, tia? Tia gosta de vir para a igreja, né, tia? Glória a Deus por isso, é exemplo para nós. Não é errado vir para a igreja quantas vezes necessário, toda semana, nos dias não. Teve oportunidade? Vem para os pés de Jesus. Porque aqui é um lugar que você vai se revigorar. Aqui é um lugar que você vai se encher na presença de Deus, para depois voltar lá para as suas aflições e conseguir vencer elas, e conseguir sobressair elas, e não deixar elas tomar conta da
da sua vida é aqui. É aqui. É ouvindo a palavra de Deus. É ouvindo os louvores que são entoados. É ouvindo os testemunhos dos irmãos de milagres. É aqui que nós renovamos a nossa fé todos os dias. E é aqui que nós professamos a nossa fé diante do Senhor. Então não deixe que Marta tome lugar na sua vida. Que Maria seja a sua inspiração. Quando você lembrar da Marta, você fala: Marta, fica aí quietinha, que agora eu vou glorificar a Deus. Marta, fica aí com a sua fadiga aí, ó. Quando a Marta começar a falar no seu coração, eu sempre digo que não me chama de doida, não. Eu falo comigo mesmo. Alguém se identificou? Amém. Muita gente rica, né? Muita gente conhece. É mais, né? Às vezes eu mesmo converso comigo e dou conselho pra mim. Às vezes quando eu acho assim que Marta está querendo tomar lugar na minha vida, assim, que eu estou sentindo que eu estou meio assim, eu paro pra ver: peraí, ô Giz, tá errado? Pega conselho com você mesmo. Vai lá, se aconselha na vida e pega o conselho com você mesmo. Fala pra você mesmo. Olha pro espelho e fala. Se não tiver ninguém para te auxiliar, olha pro espelho e fala: você está errado. Olha lá a sua face e fala: ó, vai pra igreja. Não deixa a Marta te dominar, não. Pega o exemplo de Maria. Não que Marta, irmãos. Eu não quero que vocês saiam daqui com a mentalidade que Marta é totalmente errada. Não é. Não é. Simplesmente ela não soube administrar a situação. E isso causa esse tipo de coisa na nossa vida, quando nós não sabemos administrar. Não sabemos separar o que tem que ter em primeiro lugar na nossa vida e o que não tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Entenda uma coisa: primeiro lugar é Deus. É só isso que ela errou. Porque ela poderia muito bem ter parado e ficado aos pés de Jesus, aprendido a ouvir e depois ir fazer as coisas. Porque a Bíblia fala, eles eram amigos. Marta, Maria e Lázaro. Jesus era amigo da família. Então, Jesus não ia estranhar se ela deixasse lá os afazeres e ouvisse ele, não. Porque eles tinham intimidade. Ela não precisava ficar naquela loucura que ela ficou, não. Porque estava ali um amigo. Mas ela deixou o amigo de lado e priorizou os afazeres da casa. Esse foi o erro de Marta. Manter a casa organizada para receber alguém é ótimo, é muito bom. Só não se exceda. Só não deixa a visita chegar e deixar ela sozinha. Só não deixa a visita lá sozinha lá e sentada para lá e você apostando lá para dentro, lá fazendo a comida dela, sem dar atenção com a visita lá. De repente, quando você levantar que você for lá, a visita já foi até embora, cansou de esperar. Não vou ficar aqui mais não. E para finalizar, o que Jesus disse? Quando Marta foi lá enganar ele, para que Maria o ajudasse, coloca aí para nós, versículo 41, 42, para a gente finalizar nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus deu uma orientação para ela. Leva essa orientação nessa noite. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges. Muitos afazeres fazem com que nós tenhamos esses sentimentos de não amor, ansiedade. Quantos estão ansiosos com essa tal da ansiedade pela correria? Não pega coisa que não é sua, não, para te causar ansiedade, não. Porque tem problema que não é seu. Você pega. Tem problema que está perto de você, mas não é seu. Não é para você pegar. Não entra em causa, não é sua. Eita, Deus está falando aqui nessa noite. Não entre em causa que não é sua. Vai te causar aflição e ansiedade se você pegar. Tem coisa que não é para você. Está perto de você. Às vezes até com algum parente ou algum amigo. E você está doidinho para ali pegar que é problema para você. Porque problema não é seu. Está na sua casa, está na sua família, mas não é seu. Não te pertence. Não te pertence. Se você pegar, vai destruir a sua vida. Deus está dizendo aqui nessa noite:
Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém por isso? O que Maria escolheu? Estar com Jesus, que é a melhor parte, e não lhe será tirada. Você pode ter certeza disso. Escolha estar com Jesus, que é a melhor parte de tudo nessa vida, de tudo que nós estamos aqui nessa noite. A melhor parte é estar com Jesus, e isso não vai ser tirado de você. Ninguém vai te tirar. É a melhor parte. Amém? Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Vou fazer mais uma pergunta. É Marta ou é